Olá, boa tarde, quer dizer bom dia ainda, bom dia para boa tarde, quase meio-dia, 11 e alguma coisa, deixa eu ver aqui, tirei do nariz, tá, 11h27. A 3 de outubro de 1960, para quem não está acompanhando, essa é o início do livro de João José Paulo Neto, a pequena história da ditadura militar brasileira, de 1964 a 1985. Fechou a página. Aqui. A 3 de outubro de 1960, os brasileiros foram às urnas para eleger o presidente e o vice-presidente da República, os governadores de alguns estados e suas assembleias legislativas e renovar parcialmente o Congresso Nacional. O Brasil de 1960 era muitíssimo diferente do que hoje conhecemos. Predominava ligeiramente a população rural, 53,7%, e nenhuma grande cidade brasileira, exceto São Paulo e Rio de Janeiro, tinha mais de 1 milhão de habitantes. À época, transportes e comunicações valiam-se muito da rede ferroviária, então de 38 mil quilômetros. Mas a malha rodoviária, muito já se expandia rapidamente, somava cerca de 24 mil quilômetros, dos quais menos de 10 mil pavimentados. A força de trabalho ainda se ocupava mais em atividades agropecuárias, 53,97%. A indústria empregava dela uma parte bem menor, 17,61%. Assim como o comércio, 6,57%, os transportes e comunicações, 4,60%, os bancos e as atividades financeiras, 4,60%, a administração pública, 5,66%, e outros serviços, 10,69%. Mas, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a industrialização, a chamada industrialização substitutiva de importações, avançava com celeridade na segunda metade dos anos 50. A renda do setor industrial já superava a da agricultura. Nos anos 50 para 60, o país experimentara um ciclo de crescimento econômico a uma taxa média anual de 7,38%. Com o plano de metas implementado pelo governo de Juscelino Kubitschek, de 56 a 61, com grandes favores ao ingresso de capitais estrangeiros, especialmente norte-americanos, o processo industrializante começou a espraiar-se para a indústria pesada, fenômeno cujas raízes mais próximas estavam no último governo de Vargas, criador da Petrobras, 1953. Naquele decênio, a participação industrial do PIB passou de 20% a 29%. A migração do campo para as cidades, o êxodo rural, se acentuou e a urbanização se processou em ritmo veloz. O crescimento econômico se operou com efeitos muito desiguais. Concentrou-se especialmente no Sudeste, eixo São Paulo, Rio de Janeiro. E os desequilíbrios regionais, aliás, históricos, se acentuaram. O indicador ao nível de renda, em 1960, do Nordeste, equivalia a 28,5% da de São Paulo. Também era flagrante a desigualdade na distribuição da renda nacional. Os 40% dos brasileiros mais pobres só se apropriavam, em 1960, de 15,8% dela. E essa participação decrescia ainda mais nos anos seguintes. Em 80, caiu para 10,4%. O índice de Gini, que varia de 0, distribuição igualitária, a 1, máxima desigualdade, punha a sociedade brasileira no patamar 0,497, indicador que igualmente cresceria nos anos seguintes, mostrando um notável processo de concentração de renda. Sabe-se que a concentração da renda está diretamente ligada à concentração da propriedade, o que no país se evidenciava muito fortemente no campo. Dos 70 milhões de brasileiros, somente pouco mais de 3 milhões possuíam terras, o resto tudo sem terra.
Destes 2,2% detinham 58% da área total agricultável. Foi neste Brasil que os 12,5 milhões de eleitores compareceram às urnas em 3 de outubro de 1960, após a primeira campanha eleitoral em que houve o emprego da televisão como veículo de propaganda. Blá, 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 blá. Você tem que fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai comprar isso. É a mídia influenciando aí, ó, desde 1960. Após a primeira campanha eleitoral em que houve emprego da televisão como veículo de propaganda e elegeram para a presidência da República Jânio Quadros. Nele votaram 5.636.623 brasileiros. Ganhou bem, cara, né? 48% dos votos totais, que bateu o Marechal Teixeira Lott. Lott era o marechal militar que disputava a presidência com Jânio Quadros. Lott, general desde 1944, passara a reserva em 1959, tornando-se então marechal. Recebeu 3.846.825 votos. Gente, pensa. E o governador de São Paulo, Adhemar de Barros. Voltei, dei uma pausa aqui, gente, na leitura. Porque chegou uma amiga minha aqui. Não, adoro receber as pessoas na minha casa. Amo minhas amigas e meus amigos. Quando eles vêm aqui, adoro. Ah, não, mas vir na minha casa pra usar o Wi-Fi? Só pra usar o Wi-Fi? Não. Mas, tudo bem. Ok. Nem vou falar o nome, mas ok. Vamos continuar, então, a nossa leitura. Foi neste Brasil que os 12,5 milhões de eleitores compareceram às urnas em 3 de outubro de 1960. Após a primeira campanha eleitoral em que houve o emprego da televisão como veículo de propaganda. Ah, tinha parado aqui, né? Já falei um pedacinho dessa parte que tô repetindo, mas não tem problema não. E elegeram para a presidência da República Jânio Quadros. Nele votaram 5.636.623 brasileiros, que deu um total de 48% dos votos. Que bateu o Marechal Teixeira Lott. Lott, general desde 1944, passara a reserva em 1959. Ele também queria ser o presidente da República, mas não conseguiu. A diferença de votos entre Lott e Jânio Quadros foi de mais de 2 milhões de pessoas. Foi de 2.195.709 votos. É a diferença. O Lott, ele recebeu 3.846.825 votos. Em estados politicamente importantes, triunfaram candidatos conservadores. Em Minas Gerais, quem triunfou foi Magalhães Pinto. No recém-criado, em função da transferência da capital federal para Brasília, inaugurada em 1960. Estado da Guanabara, o Carlos Lacerda. A renovação parcial do Congresso Nacional não alterou a sua composição majoritariamente conservadora. Sim, essa foi a primeira parte do nosso livro de José Paulo Neto. Até o próximo capítulo. Até a próxima historinha. Nós iremos falar sobre o golpe branco de 1961 no próximo vídeo, para que ele não fique muito longo e você não se enjoe desse rosto lindo. Beijos.